Vamos entender como é que a nossa aplicação está funcionando. Eu tive que fazer a codificação sem ir gravando, porque essa parte foi bem complexa. Então eu fui fazendo, testando, corrigindo o erro, fazendo, testando, corrigindo o erro. Eu vou subir o código fonte para o Git e vou disponibilizar para vocês, mas eu aconselho vocês fazer a maior parte na mão, tá? Eu não gosto de Ctrl+C, Ctrl+V, acho Ctrl+C, Ctrl+V um tanto quanto complicado, até mesmo porque você pegar uma aplicação desse tamanho e só copiar e achar que já vai sair codificando em React é ilusão. Então, acompanhe o máximo que puder. E aí, cara, se der erro mesmo, você não conseguir corrigir, baixa a aplicação lá e roda todos os procedimentos, que você já vai estar experiente quanto a mexer com o Node. Então roda todos os procedimentos, que aí é para ela funcionar. Se ela não funcionar, me manda e-mail, me contacta lá no Facebook, me adiciona no Facebook, me adiciona no Instagram. Deixa aí no comentário no YouTube, eu vou tentar responder o máximo de comentários de todo mundo, tentar ajudar todo mundo. Não é para dar problema. No final do vídeo eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer a retrocompatibilidade com React na máquina de vocês. Porque existe uma pastinha que chama-se Node Modules. Essa pasta Node Modules, ela não vai para vocês. Então vocês têm que dar um yarn install e ele vai instalar o Node Modules de acordo com a configuração da máquina de vocês. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, aqui no app, eu adicionei mais um estado aqui, que é um objeto JSON, chamado usuário. Por quê? E aí eu criei um método aqui chamado setUsuário, que ele simplesmente vai mudar o estado por thisState. setUsuário, perdão. Ele vai mudar o usuário no setState. E eu estou passando esse setUsuário lá nos parâmetros, nas propriedades do login. Para o login modificar e o app está sabendo quem é o usuário. E depois eu estou passando esse usuário aqui para o chat, porque da tela de login ele já chama o usuário. Estou passando o objeto todo lá para dentro da tela de chat. Na nossa classe login, o que eu fiz? Eu modifiquei algumas coisas, então ainda estou verificando se ele traz como array ou se ele traz como objeto, porque ainda está acontecendo esse problema aqui, eu não quis ir a fundo para resolver isso, isso não é uma coisa que me trava, tanto é que eu fiz as duas modificações. Só que eu não precisei mais fazer o for para poder varrer o array. Como eu sei que esse array que ele traz para mim, a posição 0 desse array vai ser sempre null, então eu já pulo ela e já pego a posição 1, já transformo o valor que vem lá dentro em string e depois transformo ela em objeto pelo parse. Se você não sabe, digita stringify no YouTube ou no Google aí, ele vai te mostrar uma explicação rápida do que cada um faz. Mas basicamente é isso, transforma em string JSON, ele vem como objeto, isso aqui vem como objeto, transforma como string e depois transforma em objeto e jogo dentro de uma variável. Isso aqui já foi explicado nas outras aulas, então verifique se não é null. Se for diferente de null, ele entra aqui dentro. O snap é o resultado da air function desse once. Esse once
é uma pesquisa só no banco, então ele não fica monitorando o banco automaticamente. Ele só vai quando eu passo esse comando. Vou deixar esses consoles.log aqui, que foi tudo de teste que eu fiz. Vou deixar esse fora aqui também, de exemplo, para quem quiser usar. Mas como eu já estou acessando diretamente a posição do array que já me traz o objeto, então eu já verifico aqui. Se o telefone for igual ao usuário, quem é p-usuário? P-usuário é o número de telefone. Então, essa função está sendo chamada validar login. Ela está sendo chamada no botão acessar, então estou passando aqui o usuário, né? Pegando do document, get element by id o value, e estou passando para ele aqui. Se o usuário for igual ao digitado lá no campo, né? O usuário advindo do banco foi igual ao usuário digitado no campo, então eu monto um objeto. Aí eu criei um objeto aqui. Se você não sabe a diferença entre let e var, aí vai na internet e pesquisa, mas basicamente eu estou forçando essa variável pertencer ao método e não ao escopo global do projeto, né? Isso tem diferença, depois você pesquisa. Então criei o objeto chamado usuário vazio. Eu tenho que passar chaves assim porque eu estou forçando o JavaScript reconhecer ele como objeto. Uma vez reconhecendo como objeto, eu posso trabalhar os campos assim. Então, uso o nome do objeto e os campos que tem dentro dele. Então, estou criando um usuário com nome, ID e telefone. Eu acabei não precisando mexer com ID, então esse campo vai vir sempre como um indefinido quando ele vem como um array. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas nos testes de vocês podem dar um console.log, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele vai mostrar que quando ele vem como array, ele não vem com o ID lá do banco. Então ele vai ser indefinido, mas também não influenciou. Deixei aí caso você queira mudar a lógica e caso você queira resolver esse problema também, é mais um probleminha para você estar resolvendo na aplicação, que não influenciou na aplicação. Eu acabei não precisando mexer com esse número de identificador, mas deixei ele aí. Peguei o telefone da pessoa através do telefone. Uma vez que o telefone esteja, esses dados estejam prontos, eu vou usar a função setUsuário, que foi passada aqui no login, setUsuário. Então, acessei via props, propriedade, passando o meu usuário. Então, ele alimentou o meu estado aqui com esse usuário logado. E aí eu simplesmente chamo alterar a página para chat. Então, o que vai modificar aí para vocês é que eu não tenho mais aquele for percorrendo o array, não precisou mais. O resto aqui para baixo ficou a mesma coisa. Se ele for objeto, eu pego o objeto da posição 0. Aí aqui ele já traz o ID, então dessa forma eu consigo pegar o código de identificação desse usuário. Eu faço um in desse objeto no objeto maior, que é meu JSON que vem aqui. Se você quiser ver como esse JSON está vindo, só tirar o comentário desse console.log. Você vai ver que ele vem como objeto, um ID, 2 pontos e um subobjeto dentro desse ID. E o resto aqui, eu acesso esse subobjeto e acessando o subobjeto eu tenho acesso às propriedades do subobjeto. Cortar aqui. Mesma coisa, eu verifico se o campo de telefone é igual ao digitado no meu campo usuário. E aí, se for, eu pego o telefone e o nome. O ID eu já peguei lá em cima.
porque esse cara só tem acesso antes de fazer esse for. Então, eu já peguei lá em cima. Aqui sim ele vai ter identificador, mas não influenciou em nada, como eu disse para vocês. Pego o nome, pego o telefone e faço a mesma coisa. Então, seto o usuário e chamo a página de chat. No cadastro não houve nenhuma modificação, continua a mesma coisa. No chat, foi necessário criar mais 2 componentes. Então, você vai criar uma pasta dentro de application. Então, preste atenção na hierarquia. Pasta src application. Aí eu criei uma pasta chamada componentes chat. E dentro dessa pasta eu criei 2 componentes. Então, um componente chamado amigos e um componente chamado mensagem. E importei eles aqui. Então, ponto barra para ele partir do diretório atual de chat, encontrar o próximo diretório dentro de application e tentar encontrar o arquivo chamado amigos.js e assim para o mensagens.js também. Por quê? Porque quem assistiu o meu vídeo, que eu vou deixar aí para você pular, caso você entenda de CSS, mas eu vou deixar aí para quem não entende de CSS e quer perder um tempo aí vendo como é que eu fiz o CSS, quer ganhar um tempo vendo o CSS. Então, eu montei todo esse componente lá no meu vídeo de CSS e aí ele consegue entender o que cada partezinha, cada divzinha dessa aqui é na view do meu componente. Então, em alguns pontos eu precisei trazer esses 2 componentes, que é o ponto onde eu monto a lista de amigos, que são meus contatos, e o ponto onde eu chamo as mensagens do meu contato. O resto ficou tudo estático mesmo dentro de chat. Aqui em chat ficou um pouco complexo. Então, eu precisei criar um estado. Esse estado, eu tenho um objeto JSON amigos, tenho um objeto JSON mensagens, tenho um objeto JSON amigo selecionado e tem uma propriedade aqui, achou mensagem. Então, vamos lá. Como que funciona o WhatsApp? Então, para mim localizar um contato, eu pesquiso o nome dele aqui e o WhatsApp acha para mim o meu contato. Só que o meu contato está cadastrado no telefone. No meu caso, nosso contato vai estar cadastrado no nosso banco de dados. Então, se eu quiser achar um dos meus contatos, eu preciso saber o número de telefone dele. Aí eu digito o número de telefone, clico em pesquisar e ele achou o número de telefone dele. Então vamos entender como é que isso está funcionando no nosso chat. No nosso chat existe um input que eu dei um ID para ele. É muito importante você trabalhar com ID. Então assim, quer formatar o CSS, usa class. Deixa os IDs para você estar acessando via JavaScript. Outra coisa importante é o jeito que você escreve o seu ID. Então, procure escrever de uma forma que você consiga procurar esse nome depois que ele não venha repetir.
Então tem um input, dei um ID para ele. E quando eu clico no botão, eu chamo um método chamado handler buscar contato no onClick. Então já expliquei isso aqui para vocês em aulas passadas. Esse método tem que estar no constructor. Então já existe ele aqui, ó. Tem que estar dessa forma. Diz handler buscar contato.